Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Como é que estão os estudos? Bom, sempre juntos rumo à sonhada aprovação. Hoje a gente vai falar do remédio constitucional da moda. O remédio constitucional que cai em todo concurso, cai no exame da OAB de monte, primeira, segunda fase, enfim. Nós vamos falar do habeas data. O habeas data, por que ele está tão na moda? Por alguns motivos, mas o principal deles, porque ele é um dos poucos remédios constitucionais que foi consagrado pela primeira vez na Constituição Federal de 88. Antes de 88 não existia habeas data. Então, desde 1988, há 28 anos já, que esse remédio constitucional está presente no nosso dia a dia e cada vez com mais força, cada vez com mais aplicabilidade. O que é o habeas data? Vamos lá, vamos pro EICON aqui, ó. O habeas data, ele está previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Ele se presta à tutela do direito à informação. Tutela do direito da informação. Diz o artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, que o habeas data é cabível em duas hipóteses distintas. Tomem cuidado com isso. A gente vai voltar daqui a pouquinho para esse tema, mas não são só essas as hipóteses de cabimento do habeas data, mas daqui a pouquinho eu vou falar disso. Primeira hipótese de cabimento do habeas data. Diz o artigo 5º, inciso 72, a linha A. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Pessoal, é o seguinte, existem aí no nosso mundo, no nosso país, alguns cadastros, alguns bancos de dados que são ou públicos ou privados de natureza pública. Quer ver um exemplo? O SCPC, o Serasa, são todos bancos de dados que são privados, mas têm uma natureza pública, porque estão disponíveis a todos. E existem também alguns bancos de dados públicos, como o CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes de determinados estados, municípios ou até da União. Toda vez que alguém quiser ter acesso a esse banco de dados, seja ele público, seja ele de natureza pública, e este acesso estiver sendo negado, cabe justamente a impetração do habeas data. Então essa é a primeira hipótese de cabimento de habeas data, para se ter acesso aos bancos de dados referidos. Tudo bem? A segunda hipótese prevista na Constituição Federal de cabimento do habeas data é que está na linha B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, cabe a impetração de habeas data para se ter acesso a esses bancos de dados, mas também cabe habeas data para que seja retificados esses dados, para a retificação desses dados. Por exemplo, vamos supor que existe um registro no Serasa em seu nome, um registro que determina que você deve, sei lá, R$1 milhão. E essa dívida já foi paga. Ou seja, a informação constante no banco de dados de natureza pública, ela está equivocada. Ela precisa ser retificada. E essa retificação pode se dar pela impetração do habeas data. Tudo bem? Atenção ao que eu vou falar agora. A Constituição Federal encerra apenas essas duas hipóteses de cabimento de habeas data. Ocorre que a lei do habeas data, que é a lei 9507 de 97, traz uma terceira hipótese de cabimento do habeas data. E qual é essa hipótese? Vou até pintar de outra cor, gente, porque, como eu disse, ela não está prevista na Constituição, ela está prevista na lei do habeas data. É a possibilidade da complementação de dados. Como assim? Por exemplo, existe uma dívida em meu nome de R$15 mil, mas essa dívida está sub júdice, ela está em discussão judicial. Posso eu impetrar habeas data para que, no registro competente do banco de dados em que está assentada essa dívida, conste complementarmente a informação que essa dívida está em discussão judicial, que esta dívida está sub júdice.
Portanto, muita atenção. São 3 as hipóteses de cabimento do habeas data. 2 previstas na Constituição Federal e uma prevista na lei do habeas data. As previstas na Constituição Federal, para se ter acesso aos bancos de dados, para se retificar os dados constantes nesses bancos. E a prevista na lei do habeas data, para que se complemente os dados constantes nesses bancos de dados de natureza pública ou privados com natureza pública. Tudo bem? Gente, essa foi a nossa primeira aula de habeas data. Depois eu volto com mais informações pertinentes a esse remédio constitucional. Um grande beijo a todos, até logo.